Dando continuidade ao nosso terceiro vídeo, aos fundamentos para que a contratualização aconteça, a gente fala da integração vertical e a integração horizontal. O que seria essa integração vertical? A vertical consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde que são responsáveis por serviços e ações de natureza diferenciada, que seriam serviços complementares para agregar a resolutividade e a qualidade nesse processo de saúde, né? E a horizontal já consiste na articulação ou na fusão de unidades e serviços de saúde da mesma natureza ou especialidade. Lembra quando eu falei do último exemplo, que eu trouxe a assistência social, que eu trouxe o CAPES? Então, a gente já está falando de redes diferenciadas na produção de saúde, certo? E quando a gente fala nas redes que são redes horizontais, é como se dissesse, eu tenho meu paciente aqui da minha comunidade, tem serviços que a gente pode fazer com o paciente, como, por exemplo, enquanto enfermeiro, a troca da sonda. Mas, como eu só tenho na comunidade um paciente ou dois, não vai valer a pena para o sistema fazer a compra colocando no nome da minha unidade 2, 3 sondas, deixar lá, vendo se vai precisar ou não, correndo até o risco de perder. Então, acaba valendo mais a pena eu pedir para esse paciente e para o outro serviço de saúde que também ofereça e deixar já organizado que esse paciente vai de tanto em tanto tempo fazer a troca da sonda lá. Como muitos vão fazer as trocas das sondas nos hospitais. Aquelas sondas vesical demora, né? A gente tem também nos fundamentos o processo de substituição. Esse processo de substituição está definido como um reagrupamento contínuo de recursos entre e dentro dos serviços de saúde para explorar soluções melhores e de menores custos. Um exemplo de uma pessoa idosa que está internada, já tem 7 dias. Ela precisa ainda ficar internada, mas pediram para ir para casa. E aí em casa ela vai receber atenção domiciliar. Isso seria um processo de substituição, né? Vão ser aplicados os recursos, terá profissionais que irá visitar essa pessoa, porque existe um programa de atenção domiciliar. Por isso que é muito importante a gente se empoderar das informações, das políticas e entender como o sistema todo funciona para que a gente exija os nossos direitos, bem como os da nossa família também, né? Existe um programa de assistência domiciliar, onde a pessoa será inserida nesse programa, os profissionais vão visitar essa pessoa na casa, ela terá todo o atendimento de tempos em tempos, a depender do que ela tem naquele momento, né? Quais são as doenças que a acometem no momento. E a gente tem outra coisa chamada também região de saúde ou abrangência. Lembra que eu falei que é necessário que tenha bem organizado quais são os serviços que serão oferecidos, definidos de uma forma muito clara dentro dos contratos, mas para que saibam as demandas daquela comunidade, daqueles municípios, daquela região, é necessário que se estude a região para ver quais são os serviços mais necessários ali dentro, né? E aí, eu preciso entender primeiro qual é a área de abrangência daquela região de saúde. E a região de saúde, ela é definida no Pacto pela Saúde como os limites geográficos e a população e sua população. E no estabelecimento do rol de ações e serviços que serão ofertados nessa região de saúde. Perdão, essa não é a definição de região de saúde, tá? É só a região de saúde entrando como fundamentos para a contratualização, viu? Que precisam ser estabelecidos os limites geográficos e a população daquela região para estabelecer quais são os serviços que serão oferecidos naquele determinado local, certo? E mais um fundamento para a contratualização, que são os níveis de atenção. É preciso que sejam observados esses níveis de atenção, observando desde o menor densidade até o de maior densidade. Quando eu falo menor densidade, eu digo menor densidade tecnológica.
Aí eu venho falando da atenção primária à saúde. Na densidade tecnológica intermediária, a atenção secundária à saúde. E na maior densidade, eu tenho a atenção terciária, certo? E dentro das redes de atenção à saúde, nós vamos ter alguns elementos que fazem parte dessa rede, como a população e a região de saúde, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. E aí, falando da população e região de saúde, agora que eu vou falar de fato a definição, certo? Que o Pacto pela Saúde define essas regiões como espaços territoriais complexos, organizados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes que são compartilhados no território. Agora conseguem compreender melhor quando a gente traz todo mundo da região para a Policlínica de Senhor do Bonfim, né? Porque é uma região que não precisa só que seja próximo um do outro, né? O município seja próximo. Isso é importante, mas é necessário que a identidade cultural e econômica e social também seja parecida, né? Seja bem parecida. E a rede de saúde, de atenção à saúde, ela precisa ser capaz de identificar claramente a população e a área que está sob sua responsabilidade. Porque a gestão só vai saber quais serviços ela deve oferecer a partir da demanda. E para que a gestão consiga cumprir e consiga também contemplar os princípios do SUS, ela vai precisar, além de entender a demanda, saber quais serviços ela vai oferecer, saber quem é a população. Então, é preciso que tudo seja bem entendido, bem estabelecido ali dentro dessa rede de atenção à saúde. Outro elemento é a estrutura operacional. É a forma como o serviço funciona, deve funcionar, né? Como a atenção primária, como centro de comunicação, como ordenadora do cuidado e coordenadora também, né? Coordenação e ordenação. Com os pontos também de atenção secundária e terciária, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de governança. Por que a gente precisa da atenção primária à saúde como esse centro de comunicação? As experiências já mostraram e têm mostrado o tempo inteiro que dentro da unidade de saúde básica, né, da saúde primária, as pessoas geralmente têm o primeiro contato com o profissional. E assim, nesse primeiro contato, ou até mesmo você percebe que o atendimento dentro da unidade de saúde da família e o do hospital é bem diferente. No da unidade básica, você recebe uma atenção mais apropriada, uma atenção maior. Os profissionais, por vezes, demandam um tempinho maior para poder fazer seu atendimento, conversam mais com você. E se o profissional está ali sempre, se ele conhece você, se ele sabe das suas demandas ou das demandas da comunidade, ele tem todo esse contato, tem todo esse vínculo, é melhor de certa forma, porque o profissional vai saber com quem está lidando. E aí a gente recai também na questão dos gastos, que os gastos diminuem. Por quê? Às vezes são problemas simples que podem ser resolvidos dentro do posto de saúde, sem precisar ir no hospital, sem precisar sair para outro lugar. E aí algumas pessoas acabam criando um problema, gerando um problema tão grande sem ter necessidade, sendo que podem ser resolvidos ali mesmo, naquele momento, né? Tem a questão da longitudinalidade. Então, voltando à longitudinalidade, né, que a gente tem aqui dentro da atenção primária à saúde, essa longitudinalidade, ela permite que as coisas sejam feitas através das gerações, por conta do vínculo que é estabelecido com a comunidade. Muitas vezes a gente vai atender mulher no pré-natal, vai atender o bebê na puericultura,
junto com a mãe, aí daqui a pouco tem a vacina, e aquela família cresce e a gente tá no serviço e a gente acompanha tudo aquilo e acaba conhecendo a família. E esse vínculo, de certa forma, fortalece as ações de saúde, porque o profissional passa a ter mais credibilidade dentro daquela comunidade. E a comunidade sabe que quando o profissional fala algo é para o seu bem, ou então ela entende quando o profissional explica e as coisas fluem melhor, né? De certa forma. A integralidade, que é a questão de conseguir fazer com que esse indivíduo perpasse por todos os níveis, começando desde a atenção primária até a atenção que ele necessitar. A coordenação, como eu falei, a atenção primária precisa estar como coordenadora do cuidado, certo? A centralidade na família, porque às vezes quando a gente começa a conhecer dessa mulher que eu falei sobre o pré-natal, fez o pré-natal, o bebê cresceu, fez visita em casa, de certa forma está conhecendo a família, você vai conhecendo como que é a vivência daquela família, quais são as estratégias de se reinventar frente aos problemas, e você consegue prestar um atendimento